Caros alunos, boa noite. Hoje, dia de Nossa Senhora Auxiliadora, parece-me ser a data mais adequada para um balanço sobre a realidade brasileira. Acerca de Nossa Senhora Auxiliadora, sabemos, São João Bosco nunca recorreu a ela sem que fosse atendido. Então, apresento as considerações que farei agora aos pés de Nossa Senhora Auxiliadora. A realidade brasileira, pretendo apresentá-la num relance, em breves pinceladas, digamos assim. Quando fazemos um tour do horizonte sobre a atualidade brasileira, é inevitável que nos perguntemos: qual o estado atual do Brasil e para onde rumamos? Inconteste é o fato de o Brasil estar a caminho de um reerguimento após 16 anos de debacle comum petista. Com efeito, não obstante os percalços, incongruências, contradições e incertezas que nos assaltam de todos os modos e cercam a administração pública, temos diante de nós perspectivas hoje que estavam ausentes por inteiro nos governos anteriores. Esse é o ponto capital. À luz desse pressuposto, causa não pequena perplexidade verificar a existência de certos comentários, um gênero de atuarda, balbúrdia e desinformação disseminado em determinados círculos, mais ou menos próximos aos filões do eleitorado e aos formadores de opinião que concorreram para a vitória de Bolsonaro em oposição ao PT. Isso eu digo no tocante ao objetivo mais alto que nós temos em vista. Desencontros múltiplos, desajustes e descompassos, desentendimentos, oscilações às vezes até bem bruscas. É certo, não há dúvida, tudo isso tem caracterizado diversos aspectos do atual governo. Entretanto, seria isso motivo suficiente e plausível para não nos aliarmos ao grande empenho de reconstrução nacional encetado há tão pouco tempo? No rol dessas incompreensões e vozerios, basta mencionar um episódio recente. Trata-se da anunciada consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria. Considerado em si mesmo, pode haver objetivo mais digno de encômios, mais nobre, mais santo? Evidentemente não. Não se conceberia que isso se realizasse ou fosse idealizado no governo anterior. De fato, o modo como se desenrolou a referida cerimônia, chamemos-la assim, foi inusitado, assaz confuso, de modo a criar bastante surpresa até, pois não correspondeu à praxe habitual dos atos de consagração da mesma espécie. Não foi lida uma mensagem, não houve uma proclamação solene de Nossa Senhora como Rainha do Brasil, Imaculado Coração de Maria, como sendo nossa guia, a nossa luz na luta contemporânea. De qualquer modo, porém, um marco foi estabelecido. Um pendão desfraudado e o nome da Santíssima Virgem invocado como patrocínio certo e seguro para a nossa pátria em meio às borrascas dos dias atuais.
Sejamos analíticos, mas equânimes e ponderados. Saibamos distinguir o principal do acessório. O protestantismo veio à tona precisamente sob o signo do racionalismo, que a partir de Guilherme de Ockham vicejou nos meios católicos, em plena Idade Média, e foi traçando o seu caminho, até que mais tarde, por assim dizer, acabou esse racionalismo codificado por Descartes em seu tristemente célebre discurso sobre o método. A meio caminho, o racionalismo infectou o frade agostiniano Lutero, que criou o protestantismo. De que modo se caracteriza o racionalismo? Trata-se de uma concepção que inabilita o espírito a perceber a realidade em toda a sua variada gama de complexidades, sempre muito repleta de particularidades e matizes que não podem ser ignorados. É preciso conhecer o essencial, os pormenores frisantes e saber lidar com aspectos pormenores objetáveis e aspectos secundários que devem ser retificados posteriormente. Não sejamos, portanto, como os que procuram desenhar uma curva com uma sequência de segmentos de retas. Não, isso não. Esteve longe de equivocar-se Pascal quando estabeleceu a distinção entre raciocínio geométrico, esprit géométrique, e espírito de finura, esprit finesse. O que é o esprit de finesse? É o estado de espírito que sabe captar e coligar a multiplicidade de aspectos relativos aos entes, fatos e situações. For du mieux, saibamos, pois, conjugar esforços em prol desse grande movimento de opinião antipetista e anti-esquerdista que conduziu Bolsonaro à condição de supremo mandatário do Brasil. Saibamos separar o joio do trigo e tomar distância devida das quizílias, discórdias de segunda monta que em nada contribuem para a união sagrada que deve constituir o dístico da nossa obra de soerguimento nacional. Não sejamos críticos racionalistas, eivados de acrimônia e animadversão gratuita. Já dizia o velho provérbio: quem não sabe o que o procura, não sabe o que encontra. Em última análise, o que procuramos para a nossa pátria? Buscamos, empenhamos-nos em que o Brasil se oriente nas vias de sua grandiosa vocação cristã. Para isso, é preciso expungir a nação do cancro comunopetista que assolou o país durante tanto tempo. Não podemos medir esforços nesse sentido. A isso se voltam nossas esperanças e anseios mais definidos. Se não tivermos essa agilidade e perspicácia de alma, facilmente haverá um extravio em nossa análise. Perderemos a visão ampla e clara do que está em jogo. E, desse modo, nos enredaremos num dédalo de questiúnculas de inextricável solução. Por isso, aos pés de Maria Santíssima, renovamos agora o nosso pleito. Cor unum et anima una. Que sejamos um só nessa batalha. Não nos deixemos arrastar pelas aves de mau agouro que graçam pelo país. Sejamos vigilantes, sejamos ponderados e refletidos, mas não céticos, pessimistas e derrotistas. Por quê? Já dizia o grande teórico de guerra alemão Clausewitz, a maior forma, a vitória mais segura,
O triunfo mais certo em matéria bélica é esse: tirar do adversário a vontade de lutar. Quando nós conseguimos tirar do adversário a vontade de lutar, temos já a partida ganha. Saibamos ter força para lutar. Saibamos não esmorecer. Sim, essa é a palavra-chave. Animar. Eis o dever urgente.